torcedor que extravasa a bronca, põe pra fora a indignação com a derrota iminente, é o mesmo que se emociona, agradece aos céus e não contém o choro com o pênalti que, àquela altura, vinha para salvar o domingo. Um domingo de reencontros e conflitos de sentimentos. Então vocês estão divididos. Ele vai receber bem o Dorival e você vai receber bem. Ele fez muito pela gente, pô, tem que receber bem. Libertadores e Copa do Brasil. Não é de gratidão não, estamos divididos mesmo, entendeu? Tá do lado de lá, não tá aqui com a gente, infelizmente, mas a gente só tem que aplaudir. Xingar não, a pressãozinha vamos botar. E imagina a situação de quem é a cara do ex. O maior carinho, muito carinho. Dorival, entendeu? Na foto é, Dorival. Com o Dorival de verdade não teve foto, mas sobraram abraços dos ex-comandados. Um a um foram todos cumprimentá-lo. Um momento importante de todos nós e eu acho que isso é o que fica no futebol. O futebol passa momentos, passam clubes naturalmente, mas ficam sempre gravadas assim cenas importantes e que você tenha participado, vivido e valorizado muito. Início de jogo. Agora sim, já dava para dizer que Dorival Júnior e o Flamengo estavam em lados totalmente opostos por pelo menos 90 minutos. Ou quem sabe até um pouco mais. Ainda podem se rever em breve, numa final de Copa do Brasil. Mas será um São Paulo diferente. O dessa última rodada do primeiro turno do Brasileirão estava muito modificado, com alguns titulares suspensos, vários poupados, justamente para a semifinal de quarta-feira contra o Corinthians. Coube a um velho conhecido abrir o placar. Lucas Moura, aniversariante e capitão. É do São Paulo! Foi avançando sem ser muito incomodado e chutou no canto. Primeiro gol do atacante na volta dele ao tricolor paulista. A única chance real do Flamengo em todo o primeiro tempo foi esse chute de Gabs, palmado por Jandrei. Depois do intervalo, Sampaoli pôs Gerson no lugar de Thiago Maia e Everton Ribeiro no de Arrascaeta. O uruguaio não voltou para acompanhar o jogo do banco, como normalmente acontece com quem é substituído no intervalo. Com a nova formação, o rubro-negro tentava pressionar a saída de bola do adversário e passou a criar mais chances. Alan, 2 vezes. Gerson protege, Alan bateu pro gol. Gerson de longe. Bate pro gol, uma pancada. Bruno Henrique tentando ajeitar de cabeça pro Pedro, que já havia substituído o Gabigol. Não chegou no Pedro. Pedro raspando de cabeça. Cruzamento, bola fechada, passa na frente do Bruno Henrique. O São Paulo teve oportunidades de matar o jogo. A principal no passe do estreante Rames Rodrigues para o Wellington Rato, que demorou a concluir, acabou chutando para fora. Perde o Wellington Rato cara a cara com o Matheus Cunha. Já nos acréscimos, Luiz Araújo, com boa participação no segundo tempo, foi derrubado por Michel Araújo na área. O lance foi revisado para checar uma posição irregular no lançamento, mas o VAR confirmou a decisão da arbitragem em campo. Cobrança de Pedro e 1 a 1. O artilheiro do Flamengo no ano marca. Pedro! É um empate rubro-negro. O camisa 9 vibrou muito, não marcava havia mais de um mês. Mas com o empate, o time caiu para a 3ª posição e viu o líder Botafogo abrir 15 pontos de vantagem. A gente entende a chateação do torcedor. É uma temporada que até aqui está muito abaixo do que o nosso torcedor espera. Não sei, isso depende. Sobre o futuro, em caso de novos resultados ruins, Sampaoli disse que não cabe a ele falar, mas a diretoria e o projeto que ela quer para o clube. O vice de futebol, Marcos Braz, negou que haja um distanciamento entre o técnico e o elenco. Eu não acredito nisso. As notícias que saem, eu não acredito em relação que não tem uma boa relação, eu não acredito. Acreditar ou não? Na próxima quarta-feira, uma noite em busca de respostas para o futuro do Flamengo na temporada. Lembrando, gente, quarta-feira ao vivo na Globo, Flamengo e Grêmio, vale vaga na decisão da Copa Final. Tá bem encaminhada, você não pode dar mole no Maracanã, né? Boa tarde pra você, boa semana. Até amanhã. Tchau. Flamengo 1, São Paulo 1. Rafael Trace, o
árbitro de vídeo, muita reclamação do Dorival e de seus comandados. E a gente vai mostrar a partida, Rames, Lucas fazendo gol, Pedro é o artilheiro do Flamengo no Brasileiro e muito mais. Então, os protestos rubro-negros começaram antes mesmo da bola rolar. Futebol é como um relacionamento, né? Quando você em casa faz as coisas mal, seu esposo ou esposa não vai te receber com flores. E para reverter isso, ganhando jogos. Jorge Sampaoli mandou a campo uma escalação inédita pela 31ª vez. Ainda não repetiu a equipe desde que chegou. Enquanto Dorival Júnior armou um time misto, mas que tinha uma estrela. Lucas Moura fez a primeira partida como titular depois do retorno. E no dia que completou 31 anos, o capitão do São Paulo brilhou. Aos 37 minutos, passou por 1, por 2 e bateu da entrada da área para abrir o placar. Lucas Moura! Na sua volta ao São Paulo, ele marca um golaço da entrada da grande área. Fazer um gol com a camisa do São Paulo no Maracanã, né, nesse meu retorno, sensação única, não tem como descrever o carinho que eu tenho recebido da torcida. O primeiro tempo foi de poucas oportunidades claras. O Flamengo só foi levar perigo mesmo nos acréscimos. Gabigol tocou para fora, mas estava impedido. Pouco depois, o camisa 10 recebeu na área e parou em Jandrei. No intervalo, Sampaoli colocou Gerson e Everton Ribeiro nos lugares de Thiago Maia e Arrascaeta. A torcida não gostou. Do lado são paulino, Dorival promoveu a estreia de Rames Rodrigues aos 20 minutos do segundo tempo. O colombiano entrou querendo o jogo. E deu esse bolão para o Wellington Rato, que poderia ter matado a partida, mas não aproveitou. Antes disso, Juan já tinha perdido essa ótima chance. E quem não faz? Luiz Araújo foi derrubado por Michel Araújo na área. Após a análise do VAR, o pênalti foi confirmado. Infelizmente, nós temos deixado muitos pontos aí ao longo da competição e talvez não seja nem o pênalti o fator principal, mas a condução é que para mim é o que vem acontecendo e prejudicando demais aquilo que a nossa equipe vem produzindo. Talvez, se não fosse assim, nós poderíamos ter tido aí pelo menos uns 8 ou 9 pontos a mais, além daquilo que nós temos nesse momento. Pedro, que havia entrado no lugar de Gabigol, pegou a bola para bater e aos 51 minutos deixou tudo igual no Maracanã. Que lindo, que lindo e que lindo, que lindo, que lindo! Comigo, nação rubro-negra! Mesmo com o empate arrancado no fim, a torcida não ficou satisfeita. O torcedor tem o sentimento dele e a gente tem que sempre respeitar. Tem que ter muita tranquilidade e calma, mesmo a gente achando e tendo a certeza que não era o que a gente queria em relação a Libertadores na América, só que a gente não pode achar que de uma semana para outra se teve um completo divisão no elenco do Flamengo. Isso não aconteceu e isso aí não era noticiado antes do primeiro jogo contra o Olímpia. Hoje o time pôs a cara, atacou até o último segundo. Hoje o time pôs a sua cara, atacou até o último segundo, converteu o pênalti e teve 14 finalizações. Parece que vincular o que aconteceu no Paraguai é diferente do que aconteceu hoje. É diferente do que aconteceu hoje. Foi um jogo muito disputado, com uma equipe que não vinha atuando. Eu fico muito feliz porque mesmo assim nós tivemos uma organização muito boa ao longo dos 90 minutos, mesmo enfrentando uma das melhores equipes do país, jogando com personalidade, querendo o resultado, buscando a todo momento. Flamengo e São Paulo podem se reencontrar em breve. Na quarta-feira, os dois times jogam pelas semifinais da Copa do Brasil. O rubro-negro vai defender a vantagem de 2 gols que tem sobre o Grêmio
enquanto o tricolor paulista vai ter que virar o confronto diante do Corinthians. A gente está em desvantagem no placar contra uma equipe muito perigosa, que é o Corinthians, mas acho que um placar totalmente reversível, né? No nosso estádio, diante da nossa torcida. É classificar, independente se a gente vai jogar bem ou mal, é classificar para que depois a gente possa retomar essa confiança e jogar cada vez melhor. Bom, vamos lá. Que polêmica para o final do jogo. Rafael Klein, árbitro gaúcho, era o responsável pela partida e Rafael Trace, paranaense, estava no VAR. Bom, primeira coisa, para você, independentemente do impedimento, se houve ou não houve impedimento. Com gols de Lucas e Pedro, Flamengo e São Paulo empatam no Maracanã. Rubro-negro empata nos acréscimos contra time misto de Dorival e deixa o campo vaiado. James Rodrigues estreia e vai bem no tricolor paulista. Em jogo marcado por protestos da torcida do Flamengo e a estreia de James pelo São Paulo, as equipes empataram em 1-1 no Maracanã, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O time de Dorival começou a partida com uma equipe mista e saiu na frente com gol de Lucas Moura, aniversariante do dia, em sua estreia como titular. Nos acréscimos do segundo tempo, Pedro empatou em pênalti sofrido por Luiz Araújo. Protestos da torcida do Flamengo. Em jogo marcado por protestos da torcida rubro-negra, o clima no Maracanã foi tenso desde o início da partida. Os jogadores do Flamengo entraram em campo ao som de time sem vergonha. Antes de a bola rolar, a torcida vaiou Sampaoli, elenco e direção. Alguns torcedores levaram faixas e cartazes com protestos pela eliminação nas oitavas de final da Libertadores. Desde a derrota para o Olímpia, jogadores e direção têm sido alvos de manifestações pelo mau desempenho em campo. Ao substituir Arrascaeta no intervalo, Jorge Sampaoli foi chamado de burro nas arquibancadas. Dia especial para Lucas. Este domingo de Dia dos Pais foi ainda mais especial para Lucas Moura. Aniversariante do dia, o atacante do São Paulo fez a primeira partida como titular desde a volta ao futebol brasileiro. No primeiro tempo, Lucas demonstrou sua qualidade ao passar pela marcação do Flamengo e finalizar de fora da área para abrir o placar, marcando o primeiro gol com a camisa do tricolor neste retorno. Estreia de James. A partida contra o Flamengo marcou a estreia de James Rodrigues com a camisa do São Paulo. O meia colombiano entrou aos 20 minutos do segundo tempo e se movimentou bastante. O camisa 19 do tricolor teve boa chance em finalização na área, após jogada de Nestor, mas a bola saiu perto do gol de Matheus Cunha. Em jogo de alternâncias na primeira etapa, o São Paulo foi para o intervalo com 1-0 no placar, depois de um belo gol de Lucas, aos 37 minutos. A equipe de Sampaoli pouco ameaçou o gol de Jandrei. As melhores chances foram criadas por Bruno Henrique e Arrascaeta, mas o time não concretizou as duas oportunidades que teve. No segundo tempo, após a entrada de Gerson no intervalo, o Flamengo cresceu no jogo e voltou a pressionar o São Paulo. Com finalizações de Alan de fora da área, o rubro-negro tinha posse de bola, mas não levava muito perigo. O São Paulo se fechou e explorou alguns contra-ataques, mas desperdiçou as chances para matar o jogo, principalmente em um passe de James para Wellington Rato, que perdeu cara a cara com o goleiro. Luiz Araújo, ex-São Paulo, entrou aos 30 minutos, deu mais gás ao ataque do Flamengo e sofreu o pênalti que Pedro converteu nos acréscimos.